Olá, minha querida, tudo bem? Aqui é a Tiani com mais um vídeo no canal. Hoje nós estamos dando sequência, no devocional e, por coincidência, como nós não acreditamos em coincidência, acreditamos em cristocidência, o devocional de hoje, ele vai nos remeter ao que nós falamos ontem. Então, se você ainda não assistiu o devocional de ontem, eu te aconselho a assistir o de ontem, para depois você voltar nesse, para você entender melhor o que Deus está falando. Não que um dependa do outro, não é isso, mas é que é um complemento, tá? Do que nós ouvimos ontem. Hoje nós vamos falar sobre a fé teimosa. Olha só, que forte, né? Fé teimosa. Ele se encontra lá em Mateus 15, 24 e 28. Trata-se de uma mãe com uma filha possessa por demônios. O que acontece? Essa mãe foi até Jesus e ela clamou e o Senhor a ignorou. E ela deve ter se surpreendido com a tal atitude do Senhor, porque não era comum. E a Bíblia não nos esclarece exatamente por que o Senhor a tratou daquela forma. Por que aconteceu aquilo com ela? Mas o Senhor a tratou diferente dos outros. Se fosse nós, nos dias de hoje, certamente a gente iria falar, mas Senhor, como assim? O Senhor curou o filho de fulano, o Senhor foi na casa de ciclano, o Senhor tratou bem fulano, o Senhor deu a vida, e o Senhor não quer me ouvir para curar a minha filha? Como assim, Senhor? Eu sou diferente? O Senhor não gosta de mim? Não é? Essa seria a atitude nossa, normal. Porque nós somos seres humanos, ainda mais uma mãe, com uma filha doente. Não relata a Bíblia o que exatamente acontecia com essa menina, mas diz que ela era possessa por demônios. Então nós não sabemos, podia ter uma legião, ela podia estar se cortando, se machucando, se ferindo. Imagina o desespero dessa mãe. Mas o Senhor Jesus, ele veio à Terra para todos. Ela era gentia. E ele veio para todos. Inclusive, depois ele mandou o apóstolo Paulo para lá, para pregar, para escrever as cartas e fazer o trabalho missionário, que o apóstolo Paulo foi um grande missionário. E ele sabia que Deus tinha a obra para o mundo todo. Não era só para os judeus, para os gentios, até os confins da terra. Então é difícil da gente entender essa atitude do Senhor. E quando você lê lá em Mateus 15, 24 e 28, que fala sobre isso, ele não deixa tão claro. A Bíblia não relata tão claramente, foi por isso que isso aconteceu. Não, foi por aquilo. Não é específico. E há coisas na Bíblia que é assim mesmo, Não é pra gente saber exatamente, pra gente ter total entendimento do que está acontecendo, mas é pra gente saber que isso acontece. Que isso aconteceu e acontece até os dias atuais. Só que ela, em nenhum momento, ela desistiu. Ela não desistiu de clamar, ela não desistiu. Porque nós teríamos desistido. Mas ele não fez para aquele? Ele fez para aquele e não quer fazer para mim? Então é que ele fique com ele e eu vou embora. Seria atitude nossa. Mas ela não. Ela permaneceu, ela persistiu ali. Ela ficou firme, ela teve uma fé teimosa. Ela teimou até que o Senhor a atendeu. Como nós vamos ver agora em Mateus 15, 28. Nessa passagem, só antes de ler aqui a parte de Mateus 28, é a parte que o Senhor fala para ela que ela pode comer das migalhas que caem no chão. Que ela não é digna do pão, mas ela pode comer as migalhas, Aí ela fala assim, até os cachorrinhos comem das migalhas.
Ó, no 27. E ela disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então ela estava dizendo, ó, se o senhor me der só um pouquinho, uma migalhinha que o senhor me der, já tá bom. Eu acredito que minha filha vai ser curada só com o que o senhor der. Uma migalha de nada. Sabe quando você derruba a migalhinha do pão? Que aos olhos não parece nada. Era isso que ela estava pedindo, só isso. Ela falou que só isso bastava para que ela recebesse o milagre. Muitas das vezes eu e você queremos só coisas grandes. Não, porque o Senhor tem que dar uma igreja grande, eu tenho que ter um ministério grande, eu tenho que trabalhar com milhões de mulheres, eu tenho que estar à frente de um grupo de mulheres, de mais de 100 mulheres. Mas o pouco com Deus é muito. Olha esse caso. Uma migalha ela queria para que a filha dela fosse curada. Então, ele responde a ela. Respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Se ela não tivesse sido teimosa, não tivesse insistido, talvez a sua filha não teria sido curada. Às vezes é necessário ter uma fé teimosa. Senhor, eu preciso disso. Mas eu preciso disso. Mas que seja feito a sua vontade, de acordo com o seu querer. Mas eu preciso. Entende? Não, ai, Senhor, eu quero que seja do meu jeito. Não, ela não queria do jeito dela. Mas ela queria que ele a atendesse. Que nós venhamos aprender com isso. E que nós venhamos pôr a nossa fé em ação. Para que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Minha querida, que nós possamos aprender a ser teimosa na questão do tempo com Deus. Que isso seja uma fé teimosa para nós. Ah, mas eu não estou conseguindo tempo. Meu anjo, vamos separar. Ah, eu fico até 1h da manhã assistindo televisão. Tira 10 minutinhos para o Senhor. Você pode começar com 5 minutos. 10 minutos. Você não precisa ficar 1h. Não é o tempo que vai dizer o que o Senhor tem para você ou o que você precisa do Senhor, mas é a qualidade do tempo que nós temos com Ele. Às vezes, eu faço oração no banheiro, tomando banho. Às vezes o dia é tão corrido que a gente não tem tempo. É trabalho, estudo, é casa, é igreja, é filha, é marido. Ai, aí você vai ter aquele minuto de silêncio. E você tem o silêncio com Deus. As madrugadas, eu tinha um pastor que ele dizia que quando você ora de madrugada, não há fila no céu. Meu grande pastor, ele dizia isso. E às vezes a gente está até de madrugada assistindo um filme, vendo um vídeo no YouTube. Não é errado, mas a gente tem que saber o que é prioridade, para que a nossa fé teimosa seja ouvida. Amém? Vamos buscar nas Escrituras aquilo que Deus tem para nós. Vamos devorar isso aqui. Tudo que nós compramos na nossa vida, nós temos um manual. E a nossa fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir. E como nós vamos ouvir se nós não vamos à igreja? Ah, mas nós estamos num tempo tão difícil, não dá para ir, a igreja está fechada. Nós temos os vídeos, temos as lives, nós temos a própria boca de Deus. Isso aqui fechado é simplesmente um livro. Quando eu abro, é a boca de Deus falando comigo.
para que a minha fé venha se fortalecer e eu possa ter uma fé teimosa, que eu possa falar na palavra com o Senhor, para que tudo vá bem na minha vida. Amém? Eu quero dizer para você que o Senhor tem grandes coisas para nós. Nós temos aí mais 1, 2, 3 dias dessa série de 7 dias. Depois nós vamos vir com outra, né? Que é para as mães. Nós vamos continuar com as mulheres, mas nós vamos falar para as mães e vamos voltar com o devocional para as crianças. Por que que eu não... Tá? Por que que eu não tô postando o devocional com as crianças? Porque eu tenho esse propósito de estar fazendo o devocional, mas nessa semana as crianças da minha igreja estão tendo devocional com uma outra tia. Então eu não fiz o devocional para não mandar para elas, né? Porque daí vai ficar 2 devocionais e tal. Então elas estão essa semana com uma outra tia, aí depois eu volto, e aí quando eu voltar eu posto de novo no canal, tá bom? Nesse tempo, nós atendemos outras chamadas do Senhor, né? Nós estamos aqui para servir. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe no box de informações, nos comentários, que nós vamos ler, nós vamos responder e nós vamos buscar do Senhor para poder ajudar e orientar. Lembre-se sempre, a Tiani está aqui para servir vocês. O que vocês precisarem, vocês podem nos contactar, tá bom? Nas nossas redes, tem no box de informações fica a minha página no Facebook, com materiais, com coisas que nós podemos fazer com os nossos filhos, né, na nossa casa. Nós vamos começar a série com as mães, então não vou falar muito disso, mas nós podemos incorporar a rotina, essas coisas com os nossos filhos, para o melhor andamento. E tudo isso está lá. Lá também tem o meu número de WhatsApp. Então, se você quiser me chamar no WhatsApp para conversar, para orar, para estarmos juntas, eu me coloco à total disposição, tá bom? Que Deus abençoe você e que juntas nós possamos povoar o céu. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.